que prazer imenso estar aqui com vocês novamente no canal da Silvinha Borges com o Clube Arte. Eu sou a Thaís Fávero e sabe o que eu vou ensinar para vocês hoje? Olha que peça linda! Olha que presente maravilhoso, inclusive para você decorar sua casa no Natal. Eu vou trabalhar com os painéis da Aurora Tecidos. A Aurora Tecidos é a loja parceira da Ibirapuera Têxtil. Lá vocês encontram diversos tecidos 100% algodão. Tricoline, linho com algodão, pano de copa, guardanapo, fralda, flanela, piquê, fustão, entre outros. Acesse www.auroratecidos.com para ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos e também garantir os seus produtos. O WhatsApp é DDD 19 99768 8229. Então, gente, vem comigo assistir essa aula, porque eu vou ensinar dois tipos diferentes de acabamentos para os jogos americanos e tem também um caminho de mesa lindo, maravilhoso. Vocês não podem perder. Vem comigo. Gente, então olha só, o painel de Natal ele vem assim, ó. Vem uma faixa com 4 jogos americanos e a faixa ao lado, ó, é o caminho de mesa, que ele vem inteiro também, tá? Então, ó, para começar a gente vai recortar todo o nosso painel na linha aqui, ó, onde acaba essa parte vermelha, tá vendo? Fazer todo o contorno do caminho de mesa e os jogos americanos a mesma coisa, ó. Tem uma linha de divisão aqui entre eles. Então a gente vai cortar exatamente nessa linha, ó. Na borda também tem uma linha de divisão. A gente vai cortar exatamente em cima dessa linha, tá? A gente vai separar todas as peças para poder trabalhar. Ó, gente, o que eu fiz? Eu já cortei o meu caminho, certo? Aqui eu tô trabalhando com a manta R1, é aquela manta que só tem resina de um lado. Então, ó, eu tô trabalhando do lado mais áspero, porque quando a gente posiciona o tecido aqui e passa o ferro, o tecido gruda na manta, para facilitar um pouco, tá? Então, eu vou ensinar dois tipos de acabamentos, tá? Aqui no caminho, eu vou fazer um tipo de acabamento que é bem fácil, bem tranquilo de fazer. Nos jogos americanos, eu vou ensinar dois tipos de acabamentos diferentes, que vocês podem fazer no caminho também, tá? Então, ó, primeiro de tudo, quem tá acostumado a trabalhar com aquela cola spray pode passar para grudar o tecido, tá? Se não tiver cola, não tem problema, alfineta bem tudo, passa, estica bem, alfineta. Para começar, gente, para facilitar o nosso trabalho, a gente vai passar uma costura aqui, ó, por dentro da linha vermelha, tá? Por dentro dessa borda vermelha. Então eu vou usar um tom de linha neutro, um tom beijinho que combine com esse fundo. Então eu vou fazer essa costura, ó, fazendo o contorno todo no caminho, para que ele fique preso na manta, para a gente poder manusear, trabalhar melhor. Só que é importante que conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai esticando, para ele não ficar enrugado aqui no meio, tá bom? Depois eu vou explicar como a gente vai fazer o quilting nessa parte aqui. Ó, gente, eu prendi, então, essa parte interna aqui, ó, lá do vermelho toda a volta. Agora, ó, percebam que eu deixei a manta com sobra. Sempre deixo com um pouquinho de sobra, porque conforme a gente costura o tecido estica, né, vai dando uma dançada. Então agora a gente vai cortar certinho a manta em volta, vai cortar todo o excesso de manta, deixando bem rente ao nosso tecido vermelho aqui, a bordinha do nosso tecido vermelho, tá? A gente vai fazer isso na volta toda do caminho. Olha, gente, eu acertei toda a borda do nosso caminho, tá? Agora, eu escolhi o forro que eu vou usar aqui, ó. Tecido lindo também da Aurora Tecidos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu cortei esse forro maior do que o meu caminho. Então, eu vou posicionar as duas peças, ó, direito com direito. Vou ajeitar, vou esticar bem. Ó. Antes de alfinetar, eu vou virar desse lado aqui, ó. Porque essa parte que tem a manta, ela tá menor mesmo. Então, é por ela que a gente vai se basear aqui. Então, o que a gente vai fazer? Dar uma passadinha no ferro, esticar bem, passa o ferro por aqui, estica bem. E aí a gente vai prendendo alfinetes na peça toda, tá? Ó, sempre deixa sobra, tá, gente, pra fazer esse procedimento, essa técnica. Então,
Depois de prender bem, de me certificar de que o forro tá bem esticadinho aqui desse lado, eu vou passar uma costura com o pé de máquina na volta toda do meu caminho. E eu vou deixar uma abertura para desvirar o meu caminho. Uma abertura aqui mais ou menos de mais ou menos uns 20 centímetros, tá bom? Gente, então ó, eu passei a costura na volta toda, eu deixei a abertura que eu falei para vocês que a gente tem que deixar. Agora eu vou cortar esse excesso todo de tecido, ó. Vou cortar bem rente a minha manta, tá? Então, de novo, por que a gente deixa maior? Porque escorrega, entorta, entendeu? Se tiver muito justinho, pode ser que falte em algum pedaço. Então, sempre gosto de fazer assim. Então, agora, ó, a gente vai cortar todo o excesso de tecido na volta toda. Então, gente, depois de aparar, né, os excessos de forro, a gente vai dar picote nos cantinhos assim, ó. Dando uma chanfradinha, chegando bem perto da costura. Pra a hora que a gente desvirar, não ficar emboladinho por dentro, tá? Então aqui só nos cantos mesmo, tá? Que a gente precisa fazer esses picotes. Espera que tá faltando um canto. Aqui. Então agora a gente vai desvirar pela abertura que a gente deixou. No caso a minha está aqui, ó. Vou puxar a mão aqui por dentro. Como essa manta ela é molinha, é tranquilo, tá? De desvirar, gente. A única coisa é deixar uma abertura razoável, né? Pra gente conseguir, sem sofrer muito. Tá quase. Então depois que desvirar tudo, com a ajuda de um palitinho ou de uma tesoura, a gente vai empurrar bem os cantinhos, tá? Pra definir bem os biquinhos. Então, gente, aqui ó, vou pegar o canto, vou puxar bem pra fora, tá? Então, tô com a minha tesoura aqui do lado, ó, eu vou com a tesoura mesmo. Então, vocês vão repetir esse procedimento nos 4 cantinhos. Empurra bem pra fora, tá? Pra ele ficar certinho. Fazendo isso nos 4 cantos, aí a gente vai dar uma passada de novo lá no ferro. Ó, o forro, ele não vai aparecer aqui em cima, ele vai ficar todo viradinho pra baixo, tá? Então, o nosso trabalho no ferro é esse. É ajeitar, é passar bem, tá bom? Gente, olha que bonito que fica esse caminho. Então, observem o seguinte, aqui está a minha abertura, eu coloquei alfinetinhos aqui. Eu pretendo fechar essa abertura na máquina, com uma costura à máquina. Quem quiser fazer pontinhos na mão, também já pode fechar agora. Quem for fazer na máquina, espera um pouco. Ó, é um caminho muito grande e a gente precisa fazer aquelas costuras, o nosso quilting, para prender as 3 camadas, né? Essa parte de cima, a manta que está no meio e o nosso forro. Então a minha sugestão é a gente aproveitar os riscos que a gente tem aqui no meio do caminho. Não sei se vocês conseguem ver tão bem aí do vídeo, mas a gente tem quadriculado aqui. Então o que eu vou fazer? Vou usar uma linha clarinha, do mesmo tom, e vou passar as costuras nas diagonais aqui. Não vou passar em todos os quadradinhos, são muito pequenos, vai dar muito trabalho. Mas a gente pode passar, pular 3, passa em outra, pula 3, ou 4, do jeito que vocês quiserem. Então eu vou fazer primeiro uma diagonal, todo o caminho, e depois eu vou fazer a outra diagonal, para que ele fique quadriculado, tá? E aí mais um detalhe, eu não vou chegar até a parte vermelha com essa costura. Eu vou parar na minha parte bege, porque a minha ideia é que isso aqui fique em relevo, fique ressaltado. Então a gente não vem com a costura até o vermelho, tá bom? Só uma sugestão de quilting que vai ficar muito bonita nesse caminho. Ó, gente, só para mostrar uma coisa para vocês, eu já bati aqui 2 costuras, tá? Então, como é uma peça muito grande, passei essa costura, agora eu volto lá no ferro, dou uma passada, estico de novo, ó, e vou pondo alfinetes, tá? Porque é inevitável, pode ser que enrugue atrás,
que dobre. Quando a peça é muito grande assim, a gente tem que usar essas técnicas, tá? Quem preferir pode alinhavar o caminho todo, ou quem quiser vai trabalhando só com alfinetes, tá bom? Ó, gente, já tá todo quiltado o caminho. Ó, aqui por trás dá pra vocês verem melhor o que eu fiz. Eu quadriculei, aproveitando as linhas que eu tenho aqui no próprio desenho do caminho, tá? Então agora, ó, pra gente finalizar o caminho, ainda tô com essa parte aberta, que é por onde a gente desvirou. Eu vou bater uma costurinha na máquina, com linha na cor vermelha, e vou fazer a volta toda no caminho, que aí eu já aproveito e já fecho isso daqui. Olha como ficou bonito o caminho, gente. Então, ele tá prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o jogo americano. O jogo americano, gente, como é uma peça menor, é mais fácil de trabalhar. Então, posicionei ele na parte que tem na parte mais áspera da manta, né? Que é onde cola quando a gente passa o ferro. Prendi com alfinetes. Então, aqui a gente só vai cortar o excesso de manta em volta. E aí, para prender bem ele no lugar, eu vou passar um zigue-zague em toda a volta do meu jogo americano. Aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez no caminho, ó. Vou posicionar direito do meu jogo americano com o direito do meu forro. E aí a gente vai costurar com o pé de máquina em volta. Vou deixar também uma abertura pra gente desvirar. Aqui uns 10, 12 centímetros é o suficiente, tá, gente? Agora a gente vai cortar todo o excesso de tecido em volta, bem rente à nossa manta. Aí é só cortar os cantinhos, ó, igual a gente fez no nosso caminho. Tira o excesso, né, dos quatro, corta bem pertinho da costura. E aí agora a gente vai desvirar o nosso joguinho. Então, ó, sempre o mesmo procedimento, gente. Para essa técnica de costurar e desvirar, todas as peças que a gente for fazer são parecidas. Então, cortou o cantinho agora, empurra bem com a tesoura ou com um palitinho. A gente vai empurrar bem os cantinhos para fora, tá? Os quatro. E aí, a gente vai dar uma passada lá no ferro, ó, para assentar bem toda a peça. Ó, gente, eu desvirei o jogo americano e eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu fiz uma marcação aqui, ó, no centro. Um quadriculado de 5 em 5 centímetros também. Eu vou, para ficar harmônico com o nosso caminho, eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu vou fazer um quadriculado aqui só no centro. Então, só aqui, ó, na parte clara. Chegou aqui no Papai Noel, eu já dou um retrocesso e já começo a outra linha, tá vendo, ó? Vou pegar só aqui o centro, a parte clara, pra ficar combinando e fazer um joguinho. Então a minha abertura está aqui, ó. Depois eu vou fechar do mesmo jeito que a gente fez com o caminho, tá bom? Olha como fica bonito. Então agora, pra finalizar, eu vou rebater uma costurinha na beiradinha, na volta toda do meu jogo americano, porque assim eu já fecho essa abertura aqui. Olha, gente, então, o joguinho americano tá pronto. Acabamento simples, super fácil de fazer. Agora eu vou mostrar um outro tipo de acabamento, que é quando a gente coloca um viés em volta. Então, para fazermos este outro acabamento, olha só. Eu coloquei já o meu forro aqui na parte de trás. Então, o lado direito vai ficar virado para fora, tá? E aí eu fiz o sanduíche, ó. O joguinho americano, a manta R1 e o forro aqui atrás. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer as minhas costuras. Eu vou fazer o meu quilting, tá? Já prendendo as 3 camadas juntas. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma matelaçada aqui no meio. E depois vou passar um contorno. Eu vou fazer uma costura aqui em volta no xadrez para prender melhor, tá bom? Gente, então olha só. Já passei as costuras, tá? Fiz o quadriculado aqui no centro e passei uma costura aqui em volta. Então agora a gente vai cortar, ó, todo o excesso de forro e de manta. A gente vai deixar tudo rente a esse tecido quadriculado aqui, tá bom? Então, ó, cortei. E aí, gente, eu passei um zigue-zague em volta para prender bem a peça, tá?
e não ficar difícil de colocar o viés. Então, o viés, gente, apesar da gente falar viés, é uma faixa no fio reto do tecido. Uma faixa de 5 centímetros, tá? Que eu cortei. O comprimento precisa ser suficiente pra gente poder dar a volta toda no jogo americano. Então, se de repente o tecido de vocês não é suficiente, não tem problema fazer emendas, tá bom? Só fazer uma emenda reta e passar a costurinha aberta assim. Então, olha só, para começar, a gente vai dobrar uma pontinha assim pra dentro, do nosso viés. Eu vou começar aqui na lateral do meu caminho. E aí a gente vai prender com alfinetinhos. Olha só. Eu vou começar com essa parte dobrada para eu poder dar o acabamento depois. O cantinho, gente, tem um truque que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. A gente vem com a costura reta aqui, né? Com o pé de máquina. Então, antes de chegar aqui no final, eu vou dobrar o meu viés para continuar aqui, certo? Eu tô seguindo com o meu viés rente ao meu jogo americano, a minha peça. Então, automaticamente, a gente vai formar um biquinho aqui, ó. Esse biquinho aqui. Então, precisa observar o seguinte, o viés precisa estar bem certinho aqui, tá? Ele não pode estar sobrando nem faltando. Então, a gente vai formar esse biquinho e olha o que eu vou fazer. Eu vou dobrar ele para um lado. Para esse lado de onde eu tô vindo com a costura. Por que que eu vou dobrar ele aqui? Porque eu fiz o vinco aqui, olha só. Eu vou pôr um alfinete aqui no vinco. Então, a gente vem costurando com o pé de máquina até o vinco. Não ultrapassa, tá, gente? Dá um retrocesso aqui e para, e tira da máquina. Eu vou fazer por etapas, que é para vocês entenderem bem. Olha, gente, eu vim com a costura até a marcação desse vinco, que eu fiz, até risquei com caneta aqui, para enxergar até onde eu venho com a costura. Dei o retrocesso, tirei da máquina, agora eu vou continuar para cá, certo? Então, eu vou dobrar esse bico para cima e venho com a costura normal com o pé de máquina desde o início aqui. Vou até prender um alfinetinho. Bom, e aí a gente vai repetir esse procedimento nos 4 cantinhos. Então, eu venho com a costura, sempre com o pé de máquina, tá, gente? Pé da máquina encostado na borda do nosso tecido. E aqui no bico, eu vou fazer a mesma coisa. O meu viés vai continuar para o outro lado. Então, eu vou formar o biquinho aqui. Vou vincar. Então, eu vou começar aqui desde o início. Venho com o pé de máquina. Chegou aqui, ó, no vinco. Tô até marcando com caneta para ficar mais fácil. Dou um retrocesso. Paro e tiro da máquina, tá bom? E aí, assim por diante. Aí aqui a gente continua, tá? Então, a gente vai fazer isso nos 4 cantinhos. Gente, olha, só pra vocês verem, falta o último canto aqui. Eu vou vir com a costura direto. E aqui, olha, eu vou ultrapassar essa dobra que eu fiz. Então, eu deixo o tecido um pouquinho mais comprido e aí eu corto, tá? E aí a gente finaliza a costura aqui. Olha só. Acabei. Olha como o cantinho fica perfeito, fazendo dessa forma, tá? Então, agora, ó, pra gente finalizar, eu vou dobrar o viés pra trás. Olha o que eu vou fazer, principalmente essa parte, né, que tá aberta. Eu vou dobrar uma vez o meu viés, para que ele chegue perto aqui da borda. E aí eu vou dobrar mais uma vez, tá? Então aqui eu gosto de trabalhar com esses clips. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil, ó. E no canto, gente, a mesma coisa. A gente vai dobrar o nosso viés uma vez, tá? Chegando bem perto aqui da borda do jogo americano. E aí a gente vai dobrar mais uma vez. Então, o canto, olha só como a gente vai fazer. Eu vou dobrar aqui até o final e essa parte vai dobrar aqui por cima. Então, também a gente vai formar o cantinho aqui atrás, tá? E é isso que a gente vai fazer em toda a volta do jogo americano. Depois que a gente dobrou todo o viés, aí eu vou vir com uma costura reta, bem aqui pertinho da borda do meu viés, tá? Quem não tiver segurança de fazer essa parte com a máquina, pode fazer pontinhos na mão aqui atrás para dar o acabamento, tá bom? E tá prontíssimo o nosso jogo americano. Então, gente, se vocês quiserem, vocês também podem fazer o caminho, aquela peça maior, com essa técnica do viés, tá bom?
Quero agradecer muito a todos que ficaram conosco até o final e espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho para vocês. Quem quiser me conhecer melhor, conhecer mais sobre o meu trabalho, me encontra nas redes sociais através do @taisfavero.atelier, lembrando que Thaís não tem H. Gente, muito obrigada de coração, prazer imenso estar aqui com a família Arteira. Obrigada mesmo. Um beijo e a gente se vê.